Eu vou tentar fazer a história mais ou menos curta, porque como você pode perceber os fios brancos da barba, ela não começou exatamente a semana passada. Mas eu tive uma formação de exatas na escola, entrei para fazer uma faculdade de geologia na USP, então fiz todas aquelas matérias de exatas bem hard, tipo cálculo 1, cálculo 2, cálculo numérico, aquela que o pessoal tem medo. Só que num determinado momento eu cheguei à conclusão que não era aquele meu negócio e fui fazer comunicação. Fiz comunicação, me formei em comunicação, depois eu me especializei em marketing e estava fazendo marketing aquele super tradicional, branding, promoção, aquelas coisas bem vamos chamar assim, das décadas de 80, 90. Até que um dia eu vou numa palestra e descubro uma coisa chamada marketing direto. E marketing direto era aquele que você falava direto com o seu cliente final e que tudo era mensurável. E na época era a única ferramenta de marketing que era totalmente mensurável. Eu falei assim, lindo, vou misturar aquele exato marketing com números. E aí eu me meti nesse negócio, comecei a trabalhar com isso. Em 1991 eu fui para o consórcio Sharp, comecei a trabalhar com marketing direto e surge um negócio chamado database. Ou seja, como que eu vou usar dados dos clientes para melhorar os resultados, principalmente dentro da minha própria base de clientes. E no fim eu acabei sendo um cara de marketing, de matemática e de dados. Ou seja, você já aplicava as ciências por trás para poder fazer essas descobertas aí do marketing. Então, eu montei o primeiro database em marketing em 1991. Excelente. Tá? E daí fui indo para outros lugares, fui montar áreas de inteligência de mercado, porque tinha a ver com matemática, com dados, etc, etc. Então, trabalhei fui um dos sócios fundadores da NET Brasil. Eu brinco sócio fundador porque eu fui o terceiro funcionário de marketing da NET Brasil. Depois eu fui para a Vale Refeição, trabalhei em umas agências e em 2000 resolvi voo solo e desde então eu sou consultor e continuo focado em marketing com dados, por mais que tenha mudado o marketing e por mais que tenha mudado toda a estruturação e as metodologias com dados. E aí, obviamente, a gente tem que ir estudando o tempo todo e aprendendo o tempo todo. Entendi. E nesse final de semana, ou seja, até pelo que você contou, as disciplinas, né, vamos dizer assim, as temáticas, elas existem desde uma origem aí, de quando Sim. isso passou a ser possível. E aí, o que vem acontecendo são as transformações, mas dentro ainda daquela temática. Tem algumas mudanças conceituais também, né? Porque, assim, hoje o tipo de relacionamento que você faz com o cliente é muito mais instantâneo do que era há 30 anos. Então, há 30 anos eu mandava uma mala direta, eu tinha que esperar 4, 5 dias para começar começar a ter resultado. Mas a minha dúvida é assim, a cadeia, claro, assim, pode mudar, mas de forma geral a cadeia, o objetivo geral da cadeia, o propósito é o mesmo. Sim, era o que hoje gerar negócios. Às vezes o que hoje acontece em minutos, talvez, ou sei lá, horas, talvez, às vezes leva mais tempo. Eu diria que às vezes acontece em segundos. Segundos já, né? É muito rápido. Mas assim, a gente não sai do ambiente de negócios. Quer dizer, eu trabalho com marketing dentro do ambiente de negócios. E o ambiente de negócios é gerar negócios. Sim. Vender mais para os clientes ou conquistar mais novos clientes. Essa é a essência de qualquer negócio. Essa é a essência do negócio. Assim, eu brinco que é muito legal todo esse discurso a respeito de propósito, mas o propósito de uma empresa no mundo capitalista é dar lucro. Sim. Ponto. E é isso, vão mudando as tecnologias, vão mudando os processos. Tipo assim, nesse meio tempo aí, por conta da existência de ferramentas mais rápidas, a gente acabou aprofundando mais o uso de estatística em marketing, muito mais do que era há 20, 30 anos.
Hoje você pega uma ferramentazinha qualquer, ela já calcula umas coisas que, se fosse calcular na mão, era um inferno. Os testes de hipótese hoje talvez são mais avançados, né? Até você fazer um cálculo. Entendi. Não, e se você pegar, por exemplo, esquece um pouquinho essa IA de modelos de linguagem, porque a gente está usando IA há muito tempo. E, por exemplo, quando eu digo muito tempo, por exemplo, há 10 anos já que se usa machine learning, inclusive para marketing. Perfeito. Que já era uma ferramenta de... O que acontece é que a LLM, no fundo, é um machine learning gigantesco. É que juntou a capacidade de ter um LLM, né, que é por causa de acomodação, aí juntou o generativo. O que dá muito impacto hoje quando a pessoa usa é o generativo, né? Que ele vai para o... Mas o aprendizado de máquina, parte de automação... já era usado, você já tinha aplicações aí dentro do marketing. Inclusive porque hoje, se você pensar, quer dizer, qualquer pessoa entra numa ferramenta qualquer de IA, sem fazer jabá para nenhuma delas, o cara põe uma pergunta e vem uma resposta. Ninguém que não tivesse preparado, que não fosse um cientista de dados, conseguia preparar uma ferramenta de machine learning com uma frase, tá certo? Perfeito. Toda uma programação e a questão da... Como é que você migrou ou passou a trabalhar em conjunto essa questão da docência, né, a atuação? Eu comecei a dar aula no fim de 99, tá? Eu comecei a dar aula no fim de 99 num curso de uma coisa que se chamava Instituto de Telemarketing e Serviço a Clientes. Depois disso, a ABEND, que era a Associação Brasileira de Marketing Direto, resolveu montar um curso de especialização em marketing direto, que depois, com a própria mudança do nome da associação, virou um curso de especialização em marketing com dados. E eu coordenei e dei aula nesse curso por 33 turmas. Foram 16 anos. Ou seja, todo aquele boom do marketing que a gente viu na indústria acontecendo, você estava atuando ali, fomentando assim, essas empresas de forma direta ou indireta, formando as pessoas. E você pegar a grade das matérias da turma 1 e a turma 15, você vai ver que já tem um monte de mudanças. Chegou na 33, eu acho que tinham 4 matérias originais. originais. Tá? Ou seja, tem muita ebulição, porque tinha muita coisa entrando, eu, como coordenador, esperava um pouco alguma coisa sentar, porque também surgiram algumas coisas desse meio aí, que surgiram em 3 meses e desapareceram, tá certo? E aí, já no meio disso, eu fui convidado por um colega para ir dar aula em curso de MBA na Getúlio Vargas. Tá? Então, eu dou algumas matérias. A primeira matéria que eu dei era para um curso de gestão, MBA em gestão de marketing, eram matérias de métricas em marketing. Então, era tipo assim, como definir indicadores, o que faz sentido, o que não faz. Se você buscar isso na internet hoje, tem muita discussão sobre isso, né? Pois porque o ano passado eu dei consultoria para uma empresa, que eu cheguei lá, eles tinham um BI, eles mediam tudo. O que acontecia? Não acontecia nada, porque eles tinham tanto indicador que é legal, porque o problema é esse, você tem excesso de informação. Eles podiam achar a correlação entre qualquer coisa, mas causalidade. Assim, você tem tanta informação que você fica naquela tentação de medir tudo. Sim. Então, para você ter uma ideia, eles tinham uma reunião de apresentação dos indicadores, que participava a diretoria e cada departamento ia lá apresentando seus indicadores. Essa reunião começava às 8 da manhã, supostamente para terminar às 6 da tarde, tá? Sim. Às vezes ia até às 7 e pouco. E durante 6 meses a gente retrabalhou todos os indicadores, o que era estratégico, o que era tático, o que era operacional. Aí você juntava também a consultoria, você tinha o trabalho consultivo, acadêmico. Okay. A primeira reunião que eles fizeram depois que o trabalho ficou pronto teve 3 horas. Pô, você deixou um monte de gente depressiva lá, porque agora não ia ter mais reunião. Não, como é que não vai ter reunião? Não. Eu tô brincando. Porque vamos assim, né? Não, e para aquele público de diretoria, decisão, né?
interessavam os indicadores estratégicos. Sem dúvida. O indicador operacional é coisa do gestor. Toca lá no dia a dia, né? Depois disso eu comecei, aí eu fui começando a ter mais disciplinas na GV. Então, a primeira disciplina só para foi métricas. Métricas em marketing. Métricas em marketing. Aí foi expandido, que é o que você está comentando agora. Aí depois eu comecei a dar uma matéria que tem um nome horroroso, mas a matéria é interessante, que ela chama Web Analytics e Inteligência Competitiva em Tempos de Big Data. Boa! Nossa, é lindo, né? Eu não sei quem que deu esse nome, mas... Web Analytics, ok. Você quer destrinchar para a gente contar um pouco aí? Na verdade, a disciplina em si, na hora que você vai dar, você inverte algumas coisas. Você primeiro fala sobre inteligência competitiva enquanto conceito, ferramentas, modelos. Depois você fala o que acontece quando entra Big Data nessas coisas. E no fim você fala de Web Analytics, que é uma das fontes. Mas essa disciplina é dada para o MBA em Marketing e Mídias Digitais. E é legal, eu consigo compreender, né? Quando você está MBA, né? Está formando administradores, gestores, começa, às vezes não é dessa área, né? Tem muita gente que opta por disciplinas de marketing, profissionais, por exemplo, de engenharia, que não tiveram. Eles ter essa passagem, essa evolução, parece que tem muito valor, né, para quem... Sim, tanto nas turmas de marketing como nas turmas da gestão comercial, você pega uma variedade de gente como aluno que tem informação diferente. Então, por exemplo, eu fui dar aula na GV de Uberlândia. Era uma turma de 25 alunos. 4 não eram do agronegócio. Os outros 21 eram do agronegócio, sendo que a maioria deles era ou engenheiro agrônomo, ou agrônomo, veterinário, e estavam fazendo um curso de gestão comercial. Essa questão, é isso que eu ia perguntar, eu ia pegar esse gancho do comercial, se era nessa linha que eles estavam, porque a maior dor de uma empresa é a parte comercial, né? Tem empresa com comercial ruim que sobrevive? É um desafio, né? Tem empresas que às vezes talvez tenham produtos tão atraentes ou tão exclusivos, quase monopólios, que você não depende. Vai vender se o cara comercial é bom ou não é bom. É irrelevante a... Tá certo. Mas, por exemplo, mesmo em marketing, por exemplo, essas turmas de métricas, essas primeiras que eu peguei eram de Campinas, pegavam muita gente, aquele pessoal das indústrias farmacêuticas que estão naquela região. Muito forte. E aí você pegava, engenheiro, você pegava farmacêutico. Aí depois disso eu comecei a dar uma aula, para as turmas de gestão comercial também. E a primeira disciplina que eu passei a dar para eles chamava Big Data para vendas. Que sensacional. Em que eu também desmistifico um pouco, porque quando você pega uma turma, você tem gente que é de uma empresa gigante, tá certo? Mas você tem gente também que é de empresa média, pequena. Às vezes o cara, ele mesmo é um microempresário. E aí eu explico que, na verdade, a matéria eu preferia chamar de dados para vendas. Sim. Porque não depende de você ter Big Data. Você tem um data lake, né? Você precisa saber aproveitar os dados para transformar isso em negócios. Mas acho que é a provocação comercial também, né? E que o mundo fala, né? O mundo fala, né? Big Data, e assim por diante. Né? E mais recentemente, de uns 2 anos para cá, eu comecei a dar uma disciplina que talvez seja uma das que eu mais gosto de dar, que é Customer Experience. E relacionamento com o cliente. Aliás, eu tenho focado muito nisso com os meus clientes de consultoria, porque, vamos dizer assim, você está pensando muito em ferramenta, tecnologia, não sei o que lá, e ninguém está olhando para o cliente. Você caiu no Customer Experience nessa perspectiva do cenário da jornada e tudo mais.
Mas você traz essa percepção também dos dados, dos pontos de contato, de medir para poder orientar? Sim, por exemplo, hoje quando eu falo assim, mentoria e inovação, minha mentoria e inovação é mentoria e inovação baseada no cliente. Que é uma coisa que eu trago, que é uma coisa que eu trago de uma metodologia desenvolvida em Harvard. Que assim, o que gera inovação é uma insatisfação do cliente. Não é uma genialidade, não é uma sacada do tipo assim, inventei o envelope de células quânticas ou coisa assim. O que você pode o buraco que você tem para criar inovação é descobrir em que ponto da jornada do cliente você está tendo erosão de valor. Perfeito. E dentro ainda nessa questão da parte do marketing, da parte comercial, tem discussões, a gente geralmente é marketing comercial. E eu já vi em palestras, dentro de casa, tenho as minhas próprias visões. O quanto... É uma frase, aí a gente debate, né, que marketing é vendas. Né? Marketing igual a vendas. Essa frase, na sua visão, ela é inteiramente verdadeira? Ela é parcialmente verdadeira? Você estudou administração ou marketing, uma coisa assim? A parte que eu estudei de administração e marketing foi na época ainda do MBA, quando eu tinha o Potter, né? Que era Kotler. O Kotler pai. Só que já falaram que não vale mais nada. Bem, então vamos lá. Kotler, né? Então você chegou a ler o Philip Kotler? Sim, foi o único livro do MBA que eu li, para falar a verdade, porque os outros eu não tive. Você lembra qual é a definição de marketing do Kotler? Cara, eu não vou lembrar. Ninguém lembra. Tinha 2 parágrafos, 3 parágrafos. Era um negócio imenso. Alguns anos depois, o próprio Kotler, junto com um outro cara, agora eu não lembro o nome, mas é um desses também conhecidos, eles resumiram marketing em uma frase. Tá? Eles diziam o seguinte: marketing é tudo que você faz para conquistar e reter clientes. Olha que interessante. Já acaba com qualquer dúvida dos limites, né? Já fica claro. Então, se você falar que marketing é vendas, ou se vendas é marketing, não. Marketing em geral, mercadear significa conquistar e manter clientes. É esse o princípio da coisa. Então, se eu faço isso dentro de um silo do marketing, um silo de vendas, eu conheço empresas em que o marketing está subordinado a um diretor de vendas. Porque eles entendem que o marketing é suporte para o vendedor, certo? Eu não conheci, pelo menos que eu lembre, nenhuma ao contrário, em que vendas está subordinado a um diretor de marketing, mas já conheci várias em que você tem um diretor de marketing e um diretor de vendas. Aí, no fim, quem tem que resolver é o presidente. Ok. Porque você separou em silos, do mesmo jeito que eu falo assim... Essa sua provocação é que, na sua visão, tem certo ou errado? Qual que você entende que faria mais sentido? Ou não deveria ter nenhuma dessas áreas e ter uma área voltada a... Eu acho que deveria ser uma área única. E vamos assim, e a tendência é que a gente vai juntando mais essas coisas. Por exemplo, pensa o seguinte: em 1991, quando eu estava no consórcio Sharp, e que nossa baita ferramenta, a área de database tinha o melhor computador dentro do consórcio Sharp, tá? Que era um 486. Você não deve nem ter visto o que é isso. Eu tive. Então, fui na época era o melhor computador que existia. Era da área de database e marketing. Eu tinha um analista de sistemas que trabalhava comigo. Então, dentro da área de marketing, eu tinha um analista de sistemas trabalhando comigo, do meu lado, assim. Então, eu acho que, como em tantas outras coisas, se a gente lá
para frente for falar de complexidade, eu acho que é uma das questões. Eu acho que, vamos dizer assim, as empresas deveriam trabalhar mais em módulos multidisciplinares. Perfeito, inclusive, né, eu sou um dos defensores, aí a gente fez muita coisa na vida, eu pessoalmente muito nessa linha, mas aí deixa eu fazer uma pergunta assim, provocativa. Sim, fique à vontade. Sendo que você representa muito bem aí, né, as questões de formação. A formação das pessoas nessas frentes, ela não está destoada do que o mercado precisa? É destoada, não sei se é a palavra certa, ela não está um pouco desligada? Porque vou pegar até basicamente olhando no passado. Se você for olhando na linha do tempo, eu fiz curso do quê? Marketing, o outro, gestão comercial, cada hora é uma coisa. Aí você vai o quê? Análise de sistema e tal. Só que aí você começa a ter as partes, mas você não tem o todo. É uma vantagem para uma instituição acadêmica que colocar o cliente no centro, seja quem for, talvez que não é o aluno, mas aonde o aluno vai trabalhar, ele não mudaria todo o nome dos cursos? Estou viajando agora, tá? Você sabe que uma Inclusive, vez... você pode falar, não entendi nada. Olha, você sabe... Faz sentido a minha pergunta? Assim, eu vou te contar uma coisa, então. Uma vez eu e mais 2 parceiros de trabalho, a gente criou uma ementa de um curso. Tá? Certo. E o curso era um curso de clientologia. Ok. Começa a gostar da linha. Tá? Que ia misturar marketing, vendas, sistemas, psicologia, sociologia, psicologia. Tá? O que acontece é que, assim, eu estou nessa história, vamos pensar. Sim. Eu tenho 40 e poucos anos de carreira, há 40 e poucos anos eu ouço falar que o cliente é o centro. O cliente não é o centro coisíssima nenhuma. São raríssimas as empresas que estão focadas efetivamente no cliente. É muito discurso e pouca prática. Elas estão focadas no produto, elas estão focadas no processo, elas estão focadas no quanto que elas valem no mercado financeiro. Mas essas empresas que estão sendo mais disruptivas, que a gente vê que bomba, por exemplo, você percebe que elas estão tendo uma vantagem por estar focando no cliente e por ter reparado mais na jornada. Até o Steve Jobs teve uma vez, eu não sei se chegou a ver esse vídeo, um jornalista, quando ele eu não lembro se foi quando ele voltou para a época, ele tinha né, saiu, ele voltou em algum momento, ele pegou, o jornalista fez assim para ele, perguntou para ele, por que você ficou tanto tempo, tal, fora, que não sei o quê, e o que você ficou fazendo, o que era o foco, porque não está trazendo nada de novo, tecnologia. Aí ele respondeu, a gente já tem a tecnologia que precisa, eu vou dar atenção na necessidade e na jornada do cliente. Eu vou dizer assim, existem empresas que estão mais próximas disso, tá? Mas se a gente pegar na grande maioria, elas não estão. Elas não estão. Então, aí você estava falando do clientologia, só para fechar tudo que eu acabei te atrapalhando, que às vezes o pessoal até briga. Você estava citando um curso de clientologia, que bota todas as disciplinas em volta dessa temática. Sim. Nunca ouvi falar, aparentemente não deram atenção. Não deram. A formação está errada ao ponto, e aí, voltando à pergunta, quando chega na empresa, agora vamos formar times e tudo mais, não tem uma perda de tempo, uma perda de energia muito grande? Vamos lá, então eu vou responder isso em 2 partes para você. Primeiro é assim, é a seguinte, a academia sempre está, academia em geral, tá? Okay. Ela está sempre atrás da realidade. Ela está sempre correndo atrás. Tá certo? Porque as descobertas, etc., surgem, algumas até surgiram dentro de centro de pesquisa da academia, mas ela está sempre correndo atrás. E no nosso histórico acadêmico, e isso vem principalmente no pós-revolução industrial, tá? O que a gente vai ter é a ideia da divisão do trabalho como um modo de aumentar a eficiência e, portanto, eu educo especialistas. Especialização da mão de obra, né? Que
isso tem, daqui a pouco, eu não sou bom de conta, 1790, vai fazer 300 anos e a gente está na mesma pegada. E vamos assim, cada vez especializando mais.